gravando aqui o nosso encontro. Terça-feira é Sistemas de Informação e vamos aqui falando sobre uma resenha, né, digamos assim, uma síntese geral dos assuntos que nós abordamos aqui ao longo das nossas aulas, né? Primeiramente, sistemas de informação é algo que hoje faz parte do nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos, em algum momento, conecta, esbarra, passa perto ou através de algum sistema de informação. Já falamos sobre isso aqui inúmeras vezes, né? A nossa aula, nesse momento, né? A pandemia, digamos assim, a necessidade de adaptação, de termos aqui a escola, né, o curso, digamos assim, as aulas de forma remota, a plataforma Teams, ela acaba também tendo um viés de sistemas de informação, tem um viés analítico através dos insights. Nós temos também aqui, como também já falamos inúmeras vezes em nossas aulas, o sistema de gestão acadêmica, o NSA, onde nós temos que lançar as frequências de vocês, registrar os planos de aula, que nesse momento, inclusive, gera uma controvérsia, né? Gera porque, veja bem, toda a redundância de dados, o que é a redundância de dados? É quando você repete as informações em esferas, digamos assim, diferentes. Isso, dentro da teoria geral de sistemas de informação, é considerado inviável, né? A única ressalva que se faz a duplicar informação é no que se refere à segurança, né? Segurança de dados usa a redundância como uma garantia. Caso, digamos assim, uma base informativa seja violada, seja adulterada, você tem uma cópia de segurança em outro local. Isso é perfeito. Isso está dentro daquilo que nós colocamos como via de regra para um sistema de informação. Mas hoje, muitas das nossas informações aqui, muitos dos dados, a gente acaba duplicando, tanto no Teams e repetindo isso no NSA, né? E isso se mantém, se perpetua ao longo de todo esse processo aí que nós estamos em aulas remotas. Então, montamos uma apresentação para sintetizar, resumir alguns tópicos que nós consideramos relevantes naqueles vídeos curtos que passamos para vocês aí, sobre vários assuntos que fazem parte da nossa vida no cotidiano, no dia a dia, e alguns que serão, digamos assim, impactantes. Eu acho que não apenas individualmente para um ou para outro, mas eu acho que na esfera global, né? Nós estamos aí na iminência de algumas decisões globais que precisam ser tomadas, né? Por exemplo, a questão do 5G, que acreditamos aí que, pelo que parece, e já está muito claro, né? Haverá um novo tratado de Tordesilhas aí, né? Ou seja, teremos dois hemisférios, né? O 5G chinês e o 5G norte-americano. O problema vai ser escolher um lado, né? Porque se você escolher o A e ficar diplomaticamente numa situação difícil com o B, complica, né? Porque você tem aí acordos comerciais, você tem aí hoje uma série de conveniências comerciais, e tem uma máxima, né, que vovó e vovô já diziam, né? Infelizmente, quem pode mais chora menos, né? Quem tem mais a perder é quem mais precisa desses acordos. E nós, né, o Brasil, nesse momento, tirando o nosso bom e velho agronegócio, que está em alta, em todas as outras vertentes, nós precisamos muito, né, desses gigantes econômicos, tanto China quanto Estados Unidos. Então, ter que tomar um partido aí, meus amigos, será muito complicado. E será ainda mais se no momento dessa escolha, né, que nós teremos que tomar, não eu, vocês, né, mas na esfera nacional, se no momento desse fator decisivo não houver alguém, digamos assim, liderando, conduzindo isso com serenidade, com diplomacia, para que consiga, de alguma forma, se prejudicar menos nessa escolha. Porque tudo leva a crer que, pela forma como as coisas vêm sendo conduzidas, né, nesses últimos anos, ou seja, com frases curtas e diretas, teremos problemas, né? Teremos problemas. Mas vamos à apresentação e aí a gente vai digerindo cada um desses tópicos até chegar nesse momento de falar do 5G, que está diretamente ligado, como disse, a tudo que fazemos, né? Então, vamos lá. Compartilhando minha tela aqui com vocês. Nesse momento, eu
perco o chat, eu preciso que quando vocês forem perguntar alguma coisa aqui, abram o áudio, tá ok? Para facilitar o processo aqui. Vamos lá. Pergunta, estão vendo minha tela? Senhores, estão vendo minha tela? Me dê um feedback aí só para saber. Sim, professor. Valeu, obrigado. Bom, estamos aqui só para, como eu falei para vocês, é um roteiro, tá ok? Vamos roteirizar as nossas falas aqui, que eu acho que fica um pouquinho mais tranquilo. Bom, tudo que nós comentamos aqui nas últimas aulas, e, né, tem alguns tópicos que ainda faltam, né, mas todos estão diretamente ligados à convergência tecnológica ou são ramificações muito diretas, né? O que não está incluído na convergência se conecta. Porque conexão hoje é a base de tudo, né? Quando surgiu, né, a ideia, digamos assim, de expandir, né, de tornar mais democrático o acesso a uma rede, né, que a princípio era de uso militar e acadêmico e científico, tudo bem que já se imaginava que a coisa crescesse, mas eu acredito que a projeção mais otimista não imaginaria que nós conseguíssemos, digamos assim, atingir números tão expressivos no intervalo de tempo relativamente curto, né? Porque a história hoje das telecomunicações, ela tem uma divisão, né? Antes e depois da internet. E eu não estou falando isso, digamos assim, de forma parcial, digamos assim, né? Porque sou da tecnologia que eu estou tentando puxar, né, digamos assim, inclinar o protagonismo para o nosso lado. Não é esse o caso. Eu acho que não há nenhuma área de atividade humana hoje que não tire algum benefício, que não melhore, que não se aperfeiçoe através ou por meio da tecnologia, né? E isso, como nós já tratamos aqui, tem dois lados, como tudo na vida tem dois lados, né? Toda escolha, todo investimento tem um custo. E esse custo, obviamente, terá um benefício. E quando você fala em custo-benefício, não importa se somos nós, né, trocando o nosso equipamento, fazendo um upgrade de memória ou colocando um SSD para melhorar a configuração, o desempenho do nosso equipamento, ou, digamos assim, de um país, né, tendo que decidir o que fazer ou qual tecnologia escolher, tudo isso tem um custo. Repito, não importa se seja uma pessoa isoladamente, um usuário de tecnologia, um profissional da área que tente melhorar o seu equipamento, ele visa algum retorno e ele investe nisso. E quando nós falamos em investimento, nós estamos falando de uma coisa que, né, sem querer cair no viés aqui ideológico, né, do capitalismo e do socialismo, mas falou em investimento, estamos falando de grana, né? E quando falamos de investimento, falamos de grana, nós temos uma divisão novamente, né, mesmo que, primeiramente, antes de falarmos da questão tecnológica, nós temos que falar em quem paga essa conta. Então, nós não vivemos em uma superpotência econômica, que fique claro, o Brasil não é uma potência econômica e também não é uma potência tecnológica. Já deixamos claro aqui e enaltecemos isso algumas vezes, que temos sim potencial de sobra para nos tornarmos. Agora, se vamos ser, é outra questão. E não é só uma questão de competência nossa, né? É uma questão de concorrência. Há uma concorrência muito forte, né? Não conosco, porque somos tão, digamos assim, não vou dizer pequenos, porque aí chega a ser pejorativo, mas acho que nesse momento as nossas pretensões em termos mundiais, em termos globais, a nossa capacidade competitiva, tecnologicamente, nos coloca, digamos assim, num papel muito discreto. Não aparecemos nesse cenário. E a gente tem que ser muito claro, porque, primeira coisa, né, para que a gente faça parte de um contexto,
Mesmo que a gente não esteja inserido nele, a gente precisa primeiramente ter uma visão muito clara, muito nítida, muito transparente do que acontece, né? Quem é o Brasil dentro do cenário tecnológico mundial, né? Somos completamente irrelevantes? Não, não é isso. Mas a nossa relevância no setor tecnológico está diretamente ligado à nossa capacidade de investimento. Então a gente volta ao ponto. Ainda está começando a crescer, né? Oi? Está começando a crescer, né? Mas não é tipo uma China e os Estados Unidos competindo entre si no Não, ramo da tecnologia. ainda não. Tainá que está falando? Sim, Então, Tainá, não temos ainda condições de, digamos assim, entonar a voz na mesma razão e proporção que uma China e que os Estados Unidos. E isso não é só uma questão de entonar a voz, né? E não estou fazendo aqui nenhum tipo de alusão, né, digamos assim, ao nosso chefe de Estado-Maior, né, que gosta de alterar o tom de voz para, digamos assim, impactar suas falas. Não se trata de falar alto, né? Se trata de fazer, né? Hoje, pela capacidade de investimento que nós temos, e isso não é demérito, porque somos uma economia ainda, né, tirando a questão da pandemia, que estava em desenvolvimento. Ponto, veio a pandemia, nós já estávamos numa crise financeira um pouquinho, né, digamos assim, em andamento, então nós teremos agora, infelizmente, né, um tempo para retomar esse crescimento, mas que fique claro, né, independente da pandemia, independente de crises, nós temos uma geopolítica dividida e nós tivemos no advento da globalização, só para a gente externar isso aqui, antes da gente entrar no assunto diretamente falando, porque nós vamos falar de coisas aqui que é muito legal, muito interessante, é muito promissor, mas que talvez a gente não tenha acesso de imediato, porque nós não temos poder de investimento para isso. Então, para que a gente chegue no ponto aqui de falarmos abertamente da tecnologia, eu estou dando uma passada antes naquilo que vai, digamos assim, determinar o quanto ou quão tecnológico a gente vai poder ser em termos de estar no topo disso. Porque é lógico que a gente vai poder participar disso, é lógico que a gente pode, digamos assim, estar participando, mas ser protagonista e determinante nisso, ou seja, quem vai determinar o rumo que a coisa vai tomar, não somos nós. Nesse setor tecnológico hoje, nós temos os, digamos assim, os protagonistas, que são aqueles que conduzem e determinam esse roteiro, e nós temos os passageiros, né? Nesse momento, o Brasil, como grande parte do planeta, é passageiro. Ou seja, nós sentamos no banquinho e estamos sendo conduzidos. Só precisamos ter o quê? Conhecimento mínimo para não deixar ser conduzido para o buraco, que não é o caso, né? Porque o buraco aí que estou me referindo é a questão política, apenas isso, né? E não é interna, é internacional. Estamos vivendo um mundo globalizado. Uma escolha nesse momento, ela vai determinar um custo. Fechou acordo com A, você vai ter problemas com B. E honestamente, né? Vamos chegar lá. Não tem mocinho, não tem vilão. Tem aquilo que for mais conveniente para nós nesse momento. E aí, independente de termos um chefe de Estado mais, digamos assim, equilibrado, mais prudente ou não, a tarefa é difícil para todos. Se nós tivéssemos nesse momento o melhor chefe de Estado do planeta, o cara mais prudente e sereno do mundo, teria dificuldades para se posicionar da forma como o mundo está se dividindo. Porém, entretanto, todavia, como a gente sempre repete aqui, começa na questão do poder de investimento, né? Não temos esse poder. Então, nós temos que, infelizmente, escolher um lado e não determinar o lado. Então, diante disso, vamos lá. Seguindo aqui, nós fizemos uma breve apresentação aqui com alguns tópicos referente aos vídeos que nós mostramos aqui. E nós tivemos vários vídeos ali. Cada um deles, digamos assim, direcionados para um assunto, né? Vou começar por aquele que talvez mais desperte o interesse, ou digamos assim, as aspirações de todos nós, né? Tinha um vídeo ali a respeito de cidades inteligentes, né? As Smart Cities do canal Futura. Para quem não viu, esse foi o vídeo mais longo, né? Um vídeo de 26 ou 28 minutos, se não me falha a memória.
Para quem viu, para quem não viu, o link foi postado no canal na semana passada, verifiquem lá depois, tá? Fica aqui a sugestão, o canal Futura, tanto na TV, né, quanto na internet, é um canal que tem conteúdo muito interessante, gente. Não apenas tecnologia, fala de tudo um pouco, né? Mas, como nós temos aqui o viés tecnológico, os artigos, os vídeos, os tópicos aqui trazidos pelo Futura, eu acho que vale a pena, sim, para quem gosta, né, e eu acredito, né, que quem esteja fazendo um curso voltado para a tecnologia, algum interesse nessa área deva ter. E o canal Futura, na minha opinião, eu acho ele muito interessante. E, assim, a fala é aquilo que eu sempre comento em relação ao Tecmundo e ao Tectudo, é uma fala simples de você entender. Eu também gosto muito da Univesp Canal, mas a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a pegada é diferente, né? É uma terminologia muito técnica, muito acadêmica, então fica um pouquinho mais complexo o entendimento, mas fica aqui a sugestão. O canal Futura é brilhante. Então, esse primeiro vídeo, que na verdade na ordem não foi o primeiro, acho que foi um dos últimos, mas que fala sobre cidades inteligentes. E as cidades inteligentes, elas englobam tudo que nós falamos aqui o semestre todo, né? Porque nós viemos com vários assuntos, falando de teoria geral de sistemas de informação, o que é sistema, o que é informação, o que é inteligência, o que é conhecimento e o que é estratégia, ou seja, informações que lhe permitam a estratégia, né? Falamos aqui de convergência tecnológica, falamos de vários assuntos que, quando falamos aqui das chamadas smart cities, as chamadas cidades inteligentes, tudo isso vem de encontro. Para que você tenha hoje uma chamada cidade inteligente, é o mesmo que você ter aí no seu celular, no seu smartphone. Qual a diferença de um telefone celular para um smartphone? Vamos começar aqui o nosso bate-papo aqui. O que caracteriza um smartphone, meus convidados aqui dessa noite? O que difere um telefone comum de um smartphone? Alguém se aventura a dar um pitaco aí? As funções. Exatamente, é justamente isso. Então, eu fiz a analogia aqui entre um smartphone e uma smart city, justamente por isso, as suas funcionalidades, né? E essas chamadas cidades inteligentes, para quem viu o vídeo, né? E boa parte, né, do vídeo, ele tem como plano de fundo Nova York. Vale lembrar que Nova York está ali liderando, né, entre as 5 maiores cidades do planeta. Nova York, se não for a primeira, é a segunda, né? Então, é uma cidade que não é que ela gosta de tecnologia. À medida que as cidades vão crescendo, você tem duas formas de crescimento e fica claro perceber isso. Existe o desenvolvimento que ele é projetado, e existe o desenvolvimento, o crescimento que simplesmente acontece. Ponto. Não foi planejado para acontecer daquela forma, né? E isso, voltamos novamente, isso está atrelado, primeiramente, também à sua capacidade de projeto, né, de urbanismo, mas está associado também lá atrás, novamente, a um alicerce financeiro que lhe permite um investimento nessa proporção, em pensar o agora, em pensar o amanhã e o depois. Diferente de outras metrópoles, por exemplo, né, fazendo a comparação aqui, Nova York e São Paulo. São Paulo, por exemplo, tem o segundo maior tráfego aéreo de helicópteros do planeta, só perde para Nova York. Então, é uma cidade também que não tem mais para onde crescer. E quando você tem, digamos assim, uma cidade com uma densidade, né, e não é só uma densidade demográfica, mas uma densidade em tudo, em moradia, em serviços, em necessidades, a densidade aí de ser denso, é muito junto, você tem uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração de negócios e serviços acumulado, centralizado num único ponto. Então chega um momento que as chamadas alternativas inteligentes não são uma questão de escolha, é uma necessidade, precisa ser assim, porque senão chega um momento que se torna inviável viver nesses lugares. Por quê? Porque é uma questão de trânsito, o ir e vir fica dificultado. Por exemplo, poxa,
Eu conheço hoje uma quantidade até que relativamente grande de pessoas, de colegas, né? Inclusive alguns lecionam aqui na ETEC, que trabalham em São Paulo e continuam morando aqui em Praia Grande. E eu conheço, por exemplo, pessoas que moram em São Paulo, mas para se deslocarem do seu trabalho até a sua residência todos os dias, é 4 horas para ir e 4 horas para voltar. É um absurdo. Você demorar 4 horas, você sair do seu trabalho às 5 da tarde e chegar em casa às 9. Você sair de casa às 4 da manhã e chegar às 8 da manhã no trabalho. E por que isso acontece? Justamente por essa questão, esse fenômeno da densidade. É uma quantidade, uma concentração muito grande. E aí surge a necessidade de soluções inteligentes. E para que isso ocorra, primeiramente você precisa ter planejamento, investimento e a nossa boa e velha tecnologia, né? Para quem observou aí, e se é que observaram, né? No canal, eu coloquei para a chamada da aula um termo autoral. Coloquei aí Homo sapiens, né? Que é a classificação do homem racional, né? Do homem que tem a capacidade cognitiva, né? Como ser racional. E fiz uma alusão a um termo autoral, o Homo byte. Homo sapiens, da classificação do animal racional, o ser pensante, e o Homo byte, uma terminologia relacionada ao homem conectado, ao homem tecnológico, que no vídeo, para quem o assistiu, o apresentador, o Rodrigo Lemos, ele menciona Smart Cities, e em algum momento a entrevistada ali, uma nova-iorquina que é referência nessa questão de cidades inteligentes e projetos nessa magnitude, cita a expressão cidadãos inteligentes. Para quem viu isso no filme, no vídeo, o cidadão inteligente é uma derivação, é um fruto, digamos assim, das cidades projetadas de maneira inteligente, conectando serviços, softwares, internet e aplicações. E como se dá essa inteligência desse cidadão? Não é uma questão de QI, tá, gente? Não é isso. Não é o cara que tem que ter mestrado, doutorado, não disso. A questão do cidadão inteligente é aquele que, através dessas interações, né, dessas possibilidades de serviços interconectados, dessa tecnologia a serviço da população e do cidadão, ele passa, a partir desse processo, a ter a possibilidade de interagir, de participar das decisões, nas tomadas de decisões na esfera pública daquele local onde ele reside. Porque a própria gestão pública dessas cidades, elas já estão também conectadas à opinião pública. Repito, né, para quem viu o vídeo, eu acredito que, né, devem ter ouvido a expressão uberização. Foi citado digamos assim, né, uma palavra que não existe e foi inventada ali. Né? O que eles se referem por uberização? Vai fazendo uma menção aí ao serviço de mobilidade, o Uber, né? Cada viagem que você faz no Uber, você tem que avaliar depois, né? As condições de atendimento, enfim, aquilo é uma forma de você garantir a qualidade do serviço prestado, né? Qualquer motorista, qualquer tipo de atendimento que você recebeu, né? Que você avalia de forma, digamos assim, não muito positiva, quando chega um determinado acúmulo de, digamos assim, de negatividade, digamos assim, né, de más avaliações, aquele colaborador, ele é desligado, ou seja, olha, o seu serviço aqui para o Uber não interessa porque a qualidade não está atendendo a grande massa, o grande público. Então, esse chamado cidadão inteligente, atrelado às chamadas cidades inteligentes, são cidades que já estão interligando a avaliação dos seus serviços, né, dos serviços que oferecem para a comunidade, para a sociedade, e disponibilizando pontos através de aplicativos, de plataforma, para que a própria população se encarregue de fiscalizar, se encarregue de opinar, né, de participar nas decisões e, com isso, fazer parte desse processo de melhora contínua, porque todo o sistema de informação mede a sua eficiência a partir disso, né? Confrontando ou consultando a opinião dos usuários desse serviço.
E aí, fica aqui a primeira perguntinha para a gente começar a dialogar. Como é que vocês acham que seria possível implantar algo dessa proporção por exemplo, vamos começar pequeno, né? Vamos começar pensando numa escala um pouquinho menor. Menor não em termos de importância, mas em termos de amplitude, né? Para a gente pensar de forma compactada. Praia Grande, nós temos aqui, por exemplo, uma conexão. Investimento na tecnologia, ou na tecnologia não, nos estudos. Bolsas de estudos, valores mais acessíveis, escolas acessíveis, e assim por Escolas. diante. Beleza, Tainá, perfeito. Mas vamos lá. Vamos lá, para a gente chegar na questão de serviços mais acessíveis, tudo bem. Por trás de uma cidade inteligente, nós temos o quê? Primeiramente, uma infraestrutura. Uma infraestrutura que começa onde? Em um projeto. Alguém que, aos poucos, né? Porque não é assim, né? Faça-se a inteligência. Ela é construída como se fosse um brinquedinho de tijolinho Lego. Você vai colocando peças por peças, você vai colocando parte a parte, e ali você vai dando forma, mas isso existe um planejamento. E aí, vamos fazer uma analogia muito, muito tranquila e assim, né? Com os pés no chão, né? Com os pés no chão para a gente não delirar, senão a gente vai parar em Nárnia, não é isso? Vamos colocar os pés no chão e sermos muito realistas. Estamos em Praia Grande, Litoral Sul, uma cidade que ainda tem no turismo, na construção civil, as suas principais fontes de arrecadação, digamos assim. Ponto. Mas Praia Grande tem, por exemplo, uma conexão de fibra ótica com o sul da Flórida. É uma das primeiras conexões subaquáticas do continente, partindo de Praia Grande. Comentei com vocês na sexta-feira passada que e deixei postado na outra, inclusive, eu já havia postado isso na sexta-feira, no finalzinho da aula de MC, o Google homologou, né, o segundo cabo submarino saindo de Praia Grande, agora interligando Brasil, Uruguai, Argentina e de lá para o sul da Flórida, né? Novamente partindo de Praia Grande. E aí, né, acredito já ter comentado isso com vocês, por que que Praia Grande sempre aparece nesse cenário? Da mesma forma que Fortaleza também sempre aparece. Ela é bem construída, foi meu nome. Foi projetada também para a área do turismo, investe na educação sempre que possível e nas faculdades, apesar que só tem uma e 13 EADs. Uma física aqui. Perfeito, Tainá. E, ó, fazer o seguinte também, tá? Quero convidar os colegas a participarem, né? Todo mundo procurem participar um pouquinho, porque depois como eu disse, isso aqui vai gerar uma menção. Então, se não quiserem abrir o áudio, mandem pelo. É que eu não vou poder ver o chat, eu teria que duplicar a tela aí e dar uma olhadinha de vez em quando, vou fazer isso depois, né? Mas procurem participar. Oi? Quer que eu chat para você? Por favor, se tiver alguma pergunta no chat aí, Tainá, você, por gentileza, faça esse processo de conexão, de intermédio. Mas vamos lá, Tainá, aproveitando as suas colocações, né? Praia Grande, assim como Fortaleza, e eu fui pesquisar a respeito disso, não por Praia Grande nós conhecemos, estamos aqui, né, a vida inteira, né? Então, nós já sabemos o porquê que Praia Grande está sempre no epicentro tecnológico quando se fala de cabeamento com fibra ótica. Mas eu não sabia, por exemplo, de Fortaleza, que é a segunda vez que Praia Grande vai, digamos assim, servir de ponto de partida para um cabo submarino e, novamente, passa por Fortaleza, né? Fortaleza é um dos maiores hubs, né? O que é um hub? É um concentrador de cabos submarinos pelo posicionamento. Primeiramente, não só pelo posicionamento, tá, gente? Porque está no litoral, lá no litoral do Brasil, né? Na parte norte do litoral. Então, você tem aí, digamos assim, estrategicamente, uma localização geográfica que favorece. Mas não adianta você ter uma localização geográfica, né, num ponto norte e nós aqui no sudeste, se não houver antes uma infraestrutura, tá? Então, assim, antes de termos aqui uma faculdade, digamos assim, pública, a Faculdade de Tecnologia, a FATEC,
2 ou 3 EADs, anterior a isso, nós temos, desde os anos, do início dos anos 2000, uma rede de fibra ótica, que é uma das pioneiras no estado de São Paulo e no país, tudo bem? E, assim, esta rede de fibra ótica, ela não foi instalada aqui na Praia Grande há 20 anos atrás, como já um pensamento futuro, né, de que em 2018 o Google, juntamente com outro grupo de empresas, financiaria um cabo entre Brasil e Flórida. Não foi com essa ideia. É que já havia algumas necessidades, porque nós temos aqui uns pontos aqui que a Petrobras explora aqui na cidade, né, que tem uns cabos aqui, uns dutos, e esta via de fibra ótica já serviu, naquele momento, para começar a trabalhar essa parte de comunicação. E, digamos assim, né, essa infraestrutura montada para esta finalidade inicial acabou sendo estrategicamente interessante para ser utilizada posteriormente neste projeto envolvendo o Google e outras empresas para lançar daqui o primeiro cabo submarino ligando o continente sul-americano ao sul da Flórida. Passando por Fortaleza, porque Fortaleza também é um polo concentrador, correto? Porque nós temos em Fortaleza a mesma infraestrutura, não a mesma, né, mas uma infraestrutura parecida com o que acontece aqui em Praia Grande. Então, antes de ter, digamos assim, uma inovação voltada para alguma necessidade, havia uma infraestrutura anterior, tudo bem? Inclusive, nós temos aqui o ranking das chamadas cidades inteligentes, nós não estamos nesse ranking, tudo bem, gente? O fato de termos concentrado aqui pontos, né, para saídas, né, de cabos submarinos, não nos coloca hoje no patamar de cidades inteligentes. Nós não temos projetos ainda sobre isso, mas temos possibilidades. Então, o que tornou isso possível foi essa infraestrutura. E aí, avançando um pouquinho aqui, mais uma perguntinha para vocês pensarem aí, né? O quanto a questão socioeconômica é determinante para esse cenário, pessoal? Num local onde você tenha, digamos assim, uma economia muito frágil, é possível se implantar uma infraestrutura como essa, porque o Google está montando hoje o segundo cabo de fibra ótica, né, entre Brasil e dessa vez passando por Uruguai e Argentina. Nesse momento, aliás, no começo agora de junho, né, Portugal, né, o Brasil, lá, só que não passa por Praia Grande, né, isso aí foi entre Fortaleza, diretamente com a Europa, né, foi o primeiro também conectando a América do Sul à Europa. O primeiro cabo, o Monet, que é esse que eu citei aqui de 2018, ele liga o Brasil ao sul da Flórida, então é Brasil, América do Sul e América do Norte. Esse que foi inaugurado agora no início de junho, interliga América do Sul ao continente europeu, é entre Fortaleza, Portugal. Tudo bem? Então, nesse caso, ele pergunta a vocês, o quanto a questão socioeconômica é determinante para esse cenário? Países com uma questão financeira muito fragilizada, será que teriam condições de participar desse processo? E eu estou fazendo essa pergunta porque lá na frente isso vai se acentuar. O que vocês acham disso aqui? Não, por causa que pelo menos precisa ser estável para garantir um cuidado com o que foi dado em primeiro lugar, o que foi construído. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, a questão socioeconômica não é tão importante assim, ou seja, o Não, Estado, o desculpa, eu país. acho que eu me expressei um pouco mal. Ela é importante, sim, porque se fosse montada numa situação em que tivesse baixa, ou então fosse instável, provavelmente não ia ter como cuidar por muito tempo, ou então manter por muito tempo, né? Olha, a colocação é perfeita. Perfeita, é justamente isso. Embora nós não estejamos falando nós não somos não somos uma potência econômica, né, pessoal? Mas o Brasil ele faz parte aí dos chamados países emergentes, né? Que independente de crise, independente de pandemia, o Brasil no cenário econômico mundial, tudo bem, como disse, não é uma potência,
mas tem condições, assim, de, pelo menos, aparecer, quando se fala no continente sul-americano, como protagonista. E percebam que aí eu já fechei outro nicho, e quando eu falei no início das nossas conversas aqui sobre a questão global, a gente simplesmente se coloca de forma mais discreta. O Brasil não aparece. Nessa questão, não. Na questão da sustentabilidade, na questão ecológica, sim. Mas pela questão da Amazônia, esse tipo de coisa, na questão hídrica também, que o Brasil tem recursos, né, hídricos, assim, que desperta olhares do mundo inteiro, né, porque boa parte da água potável do planeta se concentra aqui entre Brasil, Uruguai e Paraguai. Então, isso desperta uma atenção e interesse muito grande, mas no que se refere à tecnologia, a gente ainda senta no banquinho e aguarda, na questão global. Agora, continental, América do Sul, opa, aí a coisa muda. O Brasil já se coloca, digamos assim, de forma mais determinante. E aí a economia brasileira nesse contexto, apesar de tudo, né, que aí não tem nada a ver. Agora, pandemia bagunçou tudo, ficou mais difícil, vai demorar um pouquinho, mas nós temos uma economia ainda, economicamente, o Brasil só não se compara com o Chile, né, porque o Chile é uma questão um pouquinho diferente e tal, embora o Chile não seja o mesmo, né, o Chile atualmente não é o mesmo Chile de alguns anos atrás, que era considerado aí a Europa sul-americana, digamos assim, né, porque tinha uma economia muito, mas muito forte, deu uma queda, porque nada é eterno, mas nessa questão econômica o Brasil consegue se colocar de forma mais incisiva na questão latino-americana de um modo geral, né? E aí, sim, você ter uma economia um pouquinho mais aquecida, digamos assim, ou condições de angariar recursos é determinante. E você falou uma coisa importante aí, né, na questão da continuidade, né? Não está no slide aqui, mas a gente tem que citar, porque eu já disse para vocês algumas vezes que o Brasil tem alguns supercomputadores, né? Inclusive, o termo supercomputador, computador de alta performance, a gente já tratou aqui em uma das nossas aulas, né? E eu citei como exemplo nos vídeos para vocês o Santos Dumont, no Laboratório de Computação Científica da Petrobras em Petrópolis, né? Nesse momento, a Petrobras está inaugurando mais um supercomputador. Não com a mesma potência, com a mesma capacidade do Santos Dumont em Petrópolis, mas, digamos assim, com condições de trabalhar algumas necessidades nacionais. Mas aí surge uma inconsistência, né, gente? Porque A Petros tem uns três ou mais supercomputadores, né? Acredito que mais, viu, Tainá? Eu não tenho agora exatamente de cabeça, porque acabei de mencionar que a Petrobras está inaugurando mais um, né? Que acabou me fugindo o nome dele aqui. Mas, em contrapartida, nós acabamos de receber aí, de acompanhar pela mídia de 2 semanas para trás, o Tupã, aqui no INSP, né, em São Bernardo, ele está praticamente para ser desligado. E não é porque a tecnologia dele é obsoleta como o próprio, né? Por que ele está em vista de ser desligado? Porque simplesmente o custo de operação dele é muito alto. E esse é um dos pontos que nós vamos citar aqui nos slides seguintes, como talvez, assim, eu acho que o grande desafio mundial em relação a tudo isso que nós estamos propondo a reflexão em relação à tecnologia é como sustentar isso. Porque quando nós falamos em termos do Brasil, a gente peca um pouquinho no planejamento, porque não adianta, é isso que você acabou de falar. Como eu não vi aqui, eu não estou vendo a carinha de vocês, eu não sei quem foi que disse, mas foi muito claro na questão de você fazer, de você receber a tecnologia, de você prover essa tecnologia e ter condições de manter. A fala foi muito pertinente. E esse é um ponto que nós pecamos. Perfeito, Heitor. Obrigado, Tainá, pela ajuda. A colocação do Heitor foi muito correta, porque a gente já vem acumulando alguns gols contra, né? Estou usando aqui uma metáfora. A gente já marcou vários gols contras nessa última década em relação a projetos tecnológicos de grande magnitude que nós iniciamos em parceria com outros países e ficamos pelo meio do caminho por falta de condição financeira de continuar. Isso gera 2 problemas. Primeiramente, que é parar um desenvolvimento que estava acontecendo. E segundo, que eu acho que é o mais importante ainda, é a perda da credibilidade.
todas as vezes que você investe em um projeto multinacional, né, envolvendo duas ou três nações sobre um contexto, e no meio do caminho você não tem verba, você desliga, você é obrigado a parar, isso, não tenha dúvida, isso sinaliza para outros pontos do mundo algo assim, olha, não vamos investir lá porque eles começam com força total e no meio do caminho para por falta de recurso. E isso já ficou evidente pelo menos uma vez com o Santos Dumont em Petrópolis, que já comentei isso com vocês aqui, né, por volta aí de, agora não me lembro exatamente as datas, tá, mas nós já passamos no passado recente aqui, acho que entre 2010 e 2013, para a nossa chamada crise hídrica de abastecimento. Já falamos sobre isso aqui N vezes. O que foi a crise hídrica? Os nossos reservatórios hidrelétricos estavam muito baixos e a nossa capacidade de gerar energia elétrica estava muito baixa também, como está nesse momento de novo, né? As tarifas energéticas estão subindo direto. Por quê? Porque os nossos reservatórios estão em baixa. E nessa primeira crise hídrica entre 2010 e 2013, o Santos Dumont teve vários módulos desligados. Por quê? Porque não tinha como mantê-lo funcionando. O consumo de energia elétrica é altíssimo, mesmo o Santos Dumont tendo uma subestação própria. E aí, parabéns para a Petrobras e para a Atos, né, que é uma empresa francesa, que construíram uma mini estação de energia só para alimentar o Santos Dumont. Só que aí também, gente, veio o outro lado, né? Você para, pensa e reflete. Entre manter o Santos Dumont funcionando e fornecer energia para abastecer uma cidade, mesmo que a subestação fosse apenas para o Santos Dumont, o que você tem que pensar aí, né? Chega um determinado momento que não há escolha. O Santos Dumont foi desligado para que pudesse alimentar de energia as cidades vizinhas, porque não havia naquele momento condições de continuar mantendo como nós estamos passando de novo por isso. O Tupã, em São Bernardo, está em vista de ser desligado não por falta de energia elétrica, né, mas por falta de repasse de verbas, porque as contas são muito caras. E como não há condições de manter isso, e a energia elétrica no Brasil está cada vez mais cara pelo mesmo motivo, a gente consome numa proporção muito maior do que a nossa capacidade produtiva hoje. Porque a nossa maior fonte, digamos assim, de energia elétrica são as usinas hidrelétricas, e quando os reservatórios estão em baixa, nós não temos alternativas digamos assim, não é ecologicamente viáveis, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse viés. Eu mais ainda, para poder trazer esse assunto com vocês, eu não sou contra a sustentabilidade, gente, de forma alguma. Muito pelo contrário, nós temos que ser a favor, sim, mas o ecologicamente viável, ele tem que ser paralelo ao economicamente tangível. Porque se para ser ecologicamente viável você não conseguir pagar também, complicou. E o que eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos hoje no Brasil, temos, mas não é capaz de fornecer energia para abastecer o país, né? Nós temos hoje Angra dos Reis, que nós temos uma usina nuclear, mas a energia que gera ali não alimenta o Brasil. Então, grande parte da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas, que estando novamente embaixo, os reservatórios, a gente tem que recorrer aonde? A energias termoelétricas, que são a base de combustíveis fósseis, que são poluentes e são caros também, porque petróleo não é barato. Mas quando baixa o reservatório de energia, os reservatórios hidrelétricos, o que nos resta como alternativa é recorrer às usinas termoelétricas, que usam o quê? Carvão, óleo diesel e assim por diante. E isso, além de caro também, porque aí as tarifas de energia sobem, né? É extremamente impactante ao meio ambiente, mas nós não temos opção. E aí, nesse momento, o Tupã passa a ser desligado. Diga. Mas não tem a energia solar? Não tem o quê? Energia solar? Sim, Tainá, nós temos energia solar, nós temos algumas questões envolvendo energia solar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no sentido de
Nós temos hoje, por exemplo, nós temos a energia nuclear em Angra dos Reis, que eu acabei de citar aqui, mas a quantidade de energia gerada ali não alimenta o estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos algumas fontes, por exemplo, no norte e nordeste do país, nós temos algumas fontes de energia eólica, né, que são aquelas pás que geram energias através do vento, mas não gera o suficiente para conseguir atender a demanda do seu estado, do seu município. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, de um modo geral, as fontes de energia que nós temos hoje, basicamente no Brasil, que atendem de forma nacional, são as usinas hidrelétricas, que é a grande maioria, e que quando os reservatórios baixam, o que sobra são as termoelétricas, porque energia solar existe, mas elas não estão hoje, nós não estamos no patamar de conseguir usar energia solar para abastecer, por exemplo, um município, um estado, não temos. E as nossas residências, né? Poderiam colocar em experimento, né, algumas coisas sobre isso. Sim, Tainá. Lá no terminal Tatico, não sei o que é, mas eu sei que em cima tem as placas solares. E ao lado tem um negocinho de eólica. Perfeito. Não sei o que é, mas eu acho interessante toda vez que eu vou no Tatico e vejo. Então, e isso que você está falando são iniciativas, né? São iniciativas, por exemplo, isoladas, uma aqui, uma acolá, mas que, no modo geral, a gente não consegue aliviar, né, a demanda nacional. E ainda, né, infelizmente também, né, e voltemos à fala anterior. Hoje, por exemplo, você faça pesquisa, né, procura aí no Google, né, o quanto que você precisaria investir hoje para, por exemplo, colocar uns painéis ali de captação de energia solar, que acho que é painéis fotovoltaicos, se não me falha o nome, e criar para você, na sua residência mesmo, uma forma de trazer, que não é, isso não é impossível, tá? Isso é possível, sim. O grande problema é que é economicamente ainda elevado, né? Para você fazer isso na tua residência, é elevado. E nós temos vários problemas nesse sentido, viu, Tainá? Energia solar existe? Existe. Nós temos vários lugares no Brasil com vários projetos, são vários. Mas vocês já pararam para perceber o tamanho do Brasil? Já viram o tamanho, a demanda de consumo de energia? E outra coisa também que aí é terrível, né, gente? Aí é terrível e eu vou falar aqui entre nós, tá? Não contem para ninguém. Mas vocês já prestaram atenção como nós utilizamos água e como nós utilizamos energia? A falta de consciência coletiva que nós temos? Já pararam para perceber isso? Então, tudo isso, assim, cada um de nós, né, nós somos, assim, caracteres, bits, mas somos 209 milhões de habitantes nesse país. Se cada um tivesse um pouquinho mais de consciência, mas é sério, não é que a gente parece que está falando aqui ao estilo João Batista, né, pregando no deserto, mas não é verdade. E quando você fala isso para uma criança em fase pré-escolar, ela ouve isso e leva a sério. Porque depois, quando ela vê alguém fazendo errado, ela fala, oh, mas está fazendo errado. E a gente vai perdendo isso ao longo da nossa maturidade. A gente passa a não se importar, mas isso é fato, hein? A gente não se importa porque nós vivemos num país que tem uma abundância, apesar de, né, mais baixo agora, mas nós vivemos num país com uma abundância de água muito grande. Sempre que eu recebo aqui na minha casa alguns amigos que moram fora, eu tenho um amigo que mora na Espanha, e ele fala, meu, lavar carro assim, dessa forma, lá já não, alguns municípios, alguns bairros não permitem. Não é permitido mais lavar carro assim na calçada. Não é possível nem lavar a calçada dessa forma. Alguns lugares na Europa, de modo geral, o consumo de água já é tão, não é que seja restrito, mas as pessoas já se sabe disso, né, que em 70 anos faltará água potável no planeta. E nós temos de sobra e esbanjamos, né? Por exemplo, recentemente, e está aí na internet, quem quiser consultar, um dos bairros mais, digamos assim, aclamados ali na Flórida, nos Estados Unidos, é o chamado Celebrate, né? O Celebrate é um bairro próximo à Disney, onde várias celebridades estão se mudando para lá, inclusive Faustão mora lá, enfim, Gugu Liberato, falecido Augusto Liberato, morava lá, entre outras celebridades mundiais que moram nesse bairro chamado Celebrate, lá nos Estados Unidos, né, no sul da Flórida. E, por exemplo, tem um canal, acho que é o Ricardo Molina, que ele tem uma imobiliária
né, nesta região, e ele estava mostrando os imóveis para venda, para locação, e uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, mas como é possível isso? Por exemplo, no banheiro, só tem, por exemplo, o ralo do chuveiro. Você não tem outro ralo no banheiro das casas para você poder lavar o banheiro com água. Não se usa água para lavar imóveis lá. Você vai nessas regiões chamadas sustentáveis, você lava, você faz a higienização do espaço com panos ou lenços umedecidos com produtos antibactericidas. Então, assim, é uma Nossa, espécie de lavagem a seco. Oi? que trabalho! Então, Tainá, e assim, e esse trabalho começa numa questão de necessidade, é porque não tem a água. Por exemplo, sendo bem sincero com vocês, porque eu não quero ser hipócrita, né? Quando eu passo aqui no shopping, no litoral, né? A gente desce ali para o subsolo, você vê aquele, aquele espaço, esqueci o nome, é uma franquia que lava carros a seco, né? O dry wash, né? Que você lava o carro praticamente com um mínimo de água. Tudo bem. Eu acho que é brilhante porque você está, nesse momento, sinalizando para uma questão que no mundo já é assim, né? Mas a única coisa que não precisa é ser tão caro, né? Eu acho que é nesse momento que eu acho que a gente peca um pouquinho. Para a gente poder incentivar a questão da sustentabilidade, essa questão toda, eu acho que precisa haver realmente incentivos, mas não do proprietário, não é ele que está errado. É que eu acho que falta incentivos fiscais. Em fiscais, eu acho que toda empresa, todo comércio, todo negócio que tenha este apelo da sustentabilidade deveria receber algum benefício em termos de tributação para que ele pudesse cobrar valores que incentivasse as pessoas a consumir esse tipo de produto, que é assim que funciona num planeta inteiro. Porque senão a coisa não anda. Por exemplo, vamos lá, uma outra analogia aqui muito simples nessa questão da sustentabilidade que está diretamente ligada a esse assunto, porque se não houver água, não há energia, e se não há energia, acabou. Não tem como manter isso funcionando. Agora, não estamos falando de um problema que começou ontem. O mundo inteiro já está, como a própria Tainá mencionou, usando energia solar. Por exemplo, você pega a Holanda, 70% do território holandês é abaixo do nível do mar, e eles não têm alagamento. Olha que negócio louco. Repito, 70% do território holandês, tudo bem que a Holanda é um país micro, né? Acho que se bobear, pouca coisa maior que o estado de São Paulo, é pequeno, mas 70% do território holandês está abaixo do nível do mar, e eles não têm problemas de alagação. A principal fonte de energia da Holanda é eólica, é retirada do vento. Então, assim, nós não estamos falando de um problema que nasce ontem. Poxa, estamos falando disso há muito tempo. Já deu tempo, sim, Tainá, de termos, sim, mais energia eólica no Brasil, porque sabemos da necessidade disso. Já deu tempo, sim, de investir mais na tecnologia da energia solar e outras fontes, né? Porque estamos aí falando, né? Querendo ou não, energia nuclear é uma coisa perigosíssima, né? Porque se não for feita com cuidado, é um tiro no pé. Mas é uma excelente fonte de energia limpa. Mas se der Mas errado, não pelo amor de Deus, né? viramos Oi? igual nós, mas não viramos neto-humanos, né? Igual na Liga da Justiça. O Barry, no caso. Assim, eu não acompanho o seriado, então agora eu viajei. Preciso que você seja mais didática comigo, que eu não conheço esse personagem. Como é que ele é? Só para eu poder É o participar Flash. da. Ah, o Flash? Ah, tá. Então tá bom, entendi. Ele foi de uma explosão química, assim, digamos. Entendi. Mas aí, fechando aqui o raciocínio, pessoal, nessa questão da questão econômica, e aí voltando à questão do fornecimento de energia e da continuidade, nós já temos hoje vários exemplos de projetos que começaram e pararam, e estamos parando mais um agora, que é o Tupã. E a questão do Tupã, infelizmente, tem também o lado político, né? Porque ele está no estado de São Paulo. A Petrobras hoje, né, ela recebe, ela obviamente é uma estatal, né,
e ela recebe incentivos do governo, claro, assim como o Tupã, ele é mantido com verbas federais. E São Paulo, nesse momento, não fala a mesma língua que o governo federal. Então, politicamente, a gente tem esse entrave que não deveria chegar nesse ponto, né? Porque a colocação hoje em relação ao Tupã é de quê, né? Ele pode até estar tendo alguns módulos desligados, mas será, no futuro próximo, substituído por tecnologia mais recente. Não sei se é verdade, porque o atual supercomputador é da Petrobras e não é do INSPE, é da Petrobras. Eu só acho que a gente não deveria desligar, né? Se for para parar por falta de energia, tudo bem, mas por falta de repasse de verbas, é uma pena, porque, assim, né, não é uma questão de previsão, né, de previsão do tempo, porque às vezes as pessoas são muito taxativas, e infelizmente a gente vive um momento de respostas curtas, né? Ah, mas não serve para nada, é só para previsão do tempo. Não, não é para previsão do tempo, gente. Não é só para previsão do tempo que você usa o supercomputador. E o Brasil, ele é relevante hoje no cenário continental, né, na América do Sul, justamente por ter, né, esta quantidade de supercomputadores. O Santos Dumont, o Tupã, esse novo, que eu esqueci o nome, agora ele tem um nome, esqueci o nome dele, que foi inaugurado recentemente. Tem o Iemoja, que também é muito, mas Dragão. muito... Dragão, obrigado, Tainá. É o Dragão. O Iemoja, né, do Iorubá, né, Iemanjá, que está na Universidade Federal de Salvador, que já foi, né, enquanto o Santos Dumont precisou ser desligado alguns módulos, né, devido à crise hídrica lá atrás, nesse momento, enquanto isso aconteceu, o Iemoja, na Universidade Federal da Bahia, assumiu o status de maior supercomputador da América Latina. E está já há alguns anos de retomar esse posto, porque a Universidade Federal de Pernambuco estava para receber um novo módulo de supercomputador que seria interconectado ao Iemoja, e os dois juntos formariam, sim, digamos assim, como módulo único, o mais potente supercomputador da América Latina. Mas, enfim, não é uma competição, né, gente? Tem que ser o que nós temos que olhar hoje nessa questão do desenvolvimento tecnológico é cooperação e não competição, né? E esse talvez seja o grande desafio que a gente vai encontrar no futuro aí, mas isso fica para os próximos slides. Competir nesse cenário nem sempre é interessante. Eu acho que cooperação seria muito melhor para o desenvolvimento de todo mundo nesse contexto. Competir, nesse caso, não seria a melhor opção. Uma outra coisa importante para citar para vocês aqui. Cidadão inteligente, né? Na definição de cidadão inteligente que foi dito ali no vídeo referente às Smart Cities em Nova York, o cidadão inteligente não é referente, como disse aqui, ao QI, ao quociente intelectual da população, mas inteligência no sentido da funcionalidade. A cidadania inteligente é você usar essas possibilidades tecnológicas para que você tenha uma participação mais ativa na vida da sua sociedade, na participação do município. Você poder interagir, você participar, avaliar os projetos municipais, você ter um poder de participação e de inferência sobre. É isso que o projeto nova-iorquino chama de cidadão inteligente. Né? Para quem viu o vídeo, inclusive tinha um projeto, né, que eu achei muito interessante, até que me deu até algumas ideias, porque vendo e ouvindo boas ideias, você se inspira, e por que não reproduzi-las dentro do possível, né? Os Live in Lot, né, que é um projeto lá em Nova York, que por ser uma cidade muito, mas muito ocupada, né, com uma população, uma densidade populacional muito grande, eles não se dão ao luxo hoje, por exemplo, de permitir terrenos baldios, ou seja, espaços mal utilizados, né, que simplesmente estejam ali numa cidade tão condensada, onde as pessoas disputam, entre aspas, né, qualquer metro quadrado para tentar oferecer o melhor espaço para a sua sociedade, terrenos baldios ou espaços mal aproveitados, eles não permitem, né? Então, existe um projeto chamado Live in Lots, né, vivendo, digamos assim, em grupos, né, que através de uma plataforma,
você pode visualizar e encontrar pontos como esse na cidade, fotografar e postar nesta plataforma. E aí o poder público aciona o proprietário desse espaço e o próprio engajamento da população nesse projeto cria uma pressão pública que acaba meio que sendo determinante para que o proprietário dê um desfecho diferente para aquele espaço. Não que ele perca a propriedade, mas ele é praticamente, entre aspas, né, não vou dizer obrigado, mas praticamente induzido a simplesmente transformar aquele espaço que era inútil em algo útil para a sociedade, num espaço onde as pessoas vivem tão apertadas. Então, eu vendo isso no vídeo, na hora já me deu um start, né? Falei, poxa, volta e meia a gente passa por aqui, né? Às vezes você está passando por alguns lugares e você vê, por exemplo, uma casa com piscina. Às vezes você percebe nitidamente que a piscina não está coberta, ela está cheia de água e a água já tem praticamente, já virou um pantanal, né? Falta aparecer uma Vitória Régia, falta aparecer uma sucuri, um jacaré, porque simplesmente a piscina está ali cheia de água, já está tudo daquele jeito, e a gente está ainda, né, falando de dengue há 20 anos. E você vê isso muito, infelizmente, a gente vê isso com uma certa É frequência. uma epidemia, né? Que tem até hoje. E não sossega, não para, nem nada. Sim, e não para, né, Tainá, porque infelizmente tem esse lado. Da mesma maneira, né, que nós citamos aqui a questão da preservação, da consciência no uso dos nossos recursos hídricos, a dengue, ela tem como vetor um mosquito, mas ela tem como condições para o mosquito o nosso mau comportamento. E a nossa falta de consciência, infelizmente, a gente volta sempre para o lado humano. Porque veja bem, quando você passa numa esquina ou num quarteirão e você vê uma casa com piscina, né? Não que você fique olhando isso, mas chama atenção. Você acabou de citar a palavra epidemia, porque durante uma pandemia de Covid, né? Nós ainda temos que enfrentar em solo nacional epidemias de Zika, chikungunya e assim por diante, e dengue. Algo que há mais de 20 anos nós estamos tentando, mas a gente tenta só apenas no verbo, né? É apenas na questão abstrata, porque na atitude em si não muda. Porque às vezes eu fico pensando que deveria se fazer campanha contrária, né? Se você fala, olha, por favor, todo mundo fala, não deixe baldes, né, digamos assim, com a parte superior aberta para cima, esvazie fontes de água que você não vai utilizar, cubra, né? Há 20 anos falando isso, dengue continua aí e ninguém assim, não é que ninguém, mas a grande maioria continua ignorando, né? Então, um serviço dessa natureza, Alagar as coisas, alagar ruas, porque exatamente, faz né? parte. É tipo uma preservação ambiental que temos que ter uma consciência para acabar com essa epidemia, porque cada vez mais que você pega dengue, conforme vai indo, daqui a pouco você morre de dengue, porque tem até dengue hemorrágica, ou até uma pior. Minha mãe Olha, teve Tainá, de dengue que teve. então, eu já tive dengue em 2006 e tive agora recentemente chikungunya, né? Graças a Deus a chikungunya não ficou muito ruim para mim, não. Tem algumas articulações ainda dói, mas nada que me impeça, que me limite de fazer as coisas. Mas eu conheço algumas pessoas que tiveram Covid, agora, Tem essa recente, cerca de 2 meses atrás. Terminaram de sair da Covid e já embalou uma chikungunya. E está ruim até agora da chikungunya. Está pior com o pós-chikungunya do que a dengue. Não ficou bom. As articulações estão ruins até hoje, infelizmente. E assim, né? Começa novamente. Ela pegou Oi? dengue. Minha mãe, ano passado, ela pegou Covid. Ela a casa toda, né? Eu tava nos meus avós paternos. Fiquei nos meus avós paternos, acho que uns 3 meses, pra ter certeza de que não ia passar pra mim não passar pra eles. Certo, correto. Mas tudo Ela, bem, né? Todo mundo ficou legal, todo mundo conseguiu sim, passar na boa aí, né? Legal, graças a sim. Deus. Ela desenvolveu asma e agora pressão alta. Ela não tinha isso ano passado. É, E tem tantas coisas.
Tem muitas questões ainda que, né, estão surgindo aí. Quem conhece um pouquinho mais de alguns funcionários aí da área da saúde, alguns laboratórios que ainda estão se surpreendendo com alguns relatos, alguns diagnósticos recentes aí de pós-Covid, né, que realmente são bem preocupantes. Mas, enfim, vamos levando e tentando aprender com tudo isso. E voltando aqui à questão da cidade inteligente, do cidadão inteligente, como nós mencionamos, falando em cidadão inteligente, há uma outra pergunta. Além da questão socioeconômica, uma outra pergunta que eu faço para vocês aí, né? Uma sociedade, um país, digamos assim, com uma defasagem educacional, isso pode prejudicar, digamos assim, um aproveitamento melhor de uma iniciativa como essa? Ou, por exemplo, uma cidade inteligente numa sociedade com uma defasagem educacional pode compensar? O que vocês acham a respeito disso? Ninguém se manifesta? Estão me ouvindo? Meu áudio chega? Sim, chega. Então, quando depende da pessoa. Ninguém fala que pode ser todos, ou pode ser só um. Porém, depende muito do empenho e do que a pessoa quer ser no futuro, e assim por diante. Olha, Tainá, aqui na sequência, eu não vou aprofundar muito nesse tema, não, porque nós temos algumas colocações nos slides futuros aqui que tratam sobre isso diretamente. Temos um livro chamado... como é que fala o nome do livro? O nome do livro é Sociedade, o Universo Cybercultural, né? De Eugênio Trivinho, ele é professor da PUC, e ele tem um termo que ele usa muito chamado dromocracia. O que é a dromocracia? Né? Dromocracia vem do grego, né? Dromos, que é velocidade, e cracia, poder, né? Kratos, poder, e dromos, velocidade, né? Que é o poder da velocidade. O que ele se refere à velocidade as transformações, digamos assim, que a tecnologia vem trazendo para a sociedade de um modo geral, né? E as chamadas cidades inteligentes, internet das coisas, algo do tipo, fazem parte dessas transformações. A defasagem cultural, esse déficit educacional, ela traz um embarreiramento aí, né? E a gente percebeu isso, por exemplo, durante a Covid. Por exemplo, a grande quantidade de pessoas que precisaram de serviços hoje através de aplicativos e não conseguiam se virar. Nós tivemos, através do auxílio emergencial, né, a necessidade das pessoas fazerem seus cadastros, irem às agências, conseguirem através do... assim, honestamente, foi traumático para algumas pessoas, né? Muita gente que precisava daquele auxílio não conseguiu, porque não conseguiu, não é que não teve acesso à tecnologia, não tinha condições de aplicar a tecnologia. E aí vem o termo que Eugênio Trivinho crava no seu livro, a chamada dromocracia, que isso gera uma velocidade, uma transformação no comportamento das pessoas, que aí vai diretamente, muito bem colocado, Tainá, nem todo mundo vai conseguir. E não é uma questão de acessibilidade, não é isso, porque está ali. Todo mundo pode acessar, mas não consegue. Nem todo mundo consegue realmente fazer uso daquilo. Não tem condições. Por mais que você simplifique, por mais que você, digamos assim, crie a chamada acessibilidade, nem todo mundo, veja bem, conseguir acessar é uma coisa, utilizar corretamente é outra. E eu tive um exemplo prático disso aqui na plataforma Teams no ano passado. Não sei se já comentei com vocês, não vou citar nomes, não precisa, mas eu tive um senhor que era meu aluno aqui da manhã, que eu tenho até hoje um profundo respeito e uma profunda admiração por ele, né? Inclusive, aqui na minha casa havia uma torcida por ele, porque nas aulas da manhã, praticamente ele não conseguia entrar nas aulas. Ele simplesmente, a única coisa que ele conseguia fazer era acessar o chat. E aquilo, para mim, me incomodou, não me incomodou, mas aquilo foi determinante para a aula, porque, veja bem, como é que eu posso falar de acessibilidade e eu não estou conseguindo
não consigo fazer o aluno acessar. E a questão não era a plataforma, a questão não era comigo, a questão era simplesmente as condições. Ele não tinha condições de acessar aquilo. Ele tem computador, ele tem internet, você está entendendo o que eu estou dizendo? O acesso à tecnologia ele tem. O acesso à informação ele está tendo, que é o curso, mas ele não consegue usar. E o termo dromocracia, o poder da velocidade, é que a transformação digital, a transformação tecnológica, ela ocorre numa velocidade tamanha que ela vai atropelar boa parte dessas pessoas, infelizmente. Eu quase quebrei o protocolo nas aulas o ano passado com esse senhor. Eu quase cheguei ao ponto de pegar minha moto e falar, estou indo na tua casa agora para colocar o senhor na plataforma, mas não podia, estávamos no auge da pandemia, porque eu realmente não me conformei de não conseguir fazê-lo entrar de fato na aula. Tinha que dar aula para ele, às vezes, pelo chat. Então, e repito, ele tinha conexão de internet boa, ele tinha um bom equipamento, então não é uma questão de ter o acesso, mas de saber utilizar o acesso, e aí vem, repito, o poder da velocidade de Eugênio Trivinho. É um livro que eu recomendo porque simplesmente fala muito, porque nós que estudamos tecnologia e desenvolvemos tecnologia, nós não temos o mesmo olhar sobre ela que as pessoas de uma geração diferente e que têm sim uma dificuldade de interagir com isso. E essas pessoas, não é que elas não foram vistas, mas elas não conseguem fazer uso disso. É tipo os meus avós paternos. Tem a tecnologia, tem tudo, só que não sabe utilizar. Entendeu? E assim, Tainá, e isso não quer dizer que eles sejam ignorantes, que eles não tenham, que eles não tenham quociente intelectual. Não é. É que é algo muito distante desse momento, desse tempo que eles estão. E às vezes, né, você está ali fazendo uma autenticação, explicando para a pessoa, ela demora tanto que, por exemplo, um tempo de autenticação expira. E aí vem, de novo, o termo dromocracia. Tem que ser rápido. Não é só uma questão de usar, tem que usar rápido. Por exemplo, você vai num... É simples, até eu já passei por isso várias vezes. Por exemplo, você troca o smartphone, você vai introduzir ele, você baixa o app do seu Internet Banking no seu smartphone. Você baixa, mas você depois tem que ir até um terminal de autoatendimento para cadastrar o seu smartphone. Perfeito. E uma das operações que você faz, né, enquanto você está ali no terminal de autoatendimento, você está autenticando o seu smartphone, ele vai enviar para o seu celular um código que você vai ter que digitar na tela. Muitas vezes o SMS é isso, e por isso que o SMS, acho que nos próximos anos, ele vai deixar de existir, vai deixar de ser utilizado, porque é um serviço que, nesse momento, cada vez mais, ele não atende essa demanda de velocidade. O SMS, às vezes, chega depois do tempo de espera da autenticação. Pô, e você fica ali, às vezes, 15, 20 minutos, passa vergonha. Oi? Depende, às vezes, da rede do aparelho. Eu, por exemplo, toda vez que eu entro no Bradesco, o sinal do meu aparelho cai de internet. Eu tenho que sair da agência para pegar as coisas e voltar para a agência. Então, mas assim, Tainá, vamos lá, vamos separar as coisas aqui. O sinal o seu sinal de internet é uma coisa e o serviço de SMS é outra. Não, mas o SMS não depende da internet. É o sinal da operadora. Isso, eu falo que é a mesma coisa. E o SMS é o mesmo sinal que eles usam. Assim, então, e aí tem um outro detalhe, né? Só para esclarecer os pontos aqui. O SMS, ele é um serviço que usa o sinal da tua operadora, mas a operadora, ela disponibiliza essa banda. O SMS é um serviço que se usa no mundo todo. Ele está ruim no mundo todo. Ele, em alguns momentos, você não usa, ele tem um delay. Aqui mesmo na plataforma, às vezes eu não instalei o módulo do Teams no meu celular. Então, às vezes eu estou acessando o Teams aqui, ele manda uma confirmação para o celular e expira. Até receber, e eu estou do lado, o celular está aqui do meu lado. Às vezes o SMS demora, e isso é queixas no mundo todo. Então, é um serviço que tem que sair. Ele vai deixar de existir, porque em alguns lugares do mundo já não se usa SMS. Eu não consegui te ouvir, tá? Isso aconteceu com... desculpe. Pode falar.
Ah, Participem. não, a Tainá ainda tá falando. Nossa, eu terminei que às vezes a confirmação vem por e-mail mais rápido também, dependendo da localidade. Sim, e assim, o e-mail, nesse momento, os sinais a telefonia celular, né, digamos assim, a sua operadora, pelo menos a maioria das operadoras, eu acho que hoje, nos grandes centros, a gente não tem problema com as operadoras, pelo menos eu não posso reclamar, sabe, eu acho que o sinal de internet das operadoras está muito bom, o 4G funciona, não tenho o que reclamar, o grande problema é a abrangência, né, é aonde você está. É a única coisa que eu fico, às vezes, um pouco não é desconfiado, mas eu acho que um pouco descontente, é que eu acho que você tem que fazer com que o sinal chegue aonde mais precisa chegar, né? Simplesmente você ter cobertura total nos grandes centros, eu acho que aí você cai no óbvio, né? Nos grandes centros, cara, você não precisa, porque todo lugar tem. Eu acho que é importante quando você está, por exemplo, nos confins do mundo, ele chega lá. Porém, aí é uma outra questão, porque comercialmente não tem por que você investir numa infraestrutura para 30, 20 mil habitantes, as pessoas não vão investir nisso e larga de mão e ignora, né? Mas, enfim, voltando a essa questão da defasagem educacional, numa sociedade hoje falando de cidadão inteligente, tem acaba tendo, sim, alguma conexão. Ia falar alguma coisa? Acho que é o Heitor que ia falar, hein? Sim, já tava esquecendo. Aconteceu isso comigo hoje. Eu tava querendo autentificar uma conta no Azure, que é com e-mail institucional. Aí eu usei o SMS, só que ele não tava chegando. Eu achei que tinha colocado o número errado. Mas aí eu pedi pra ligar ao invés de mandar SMS, e ele ligou uns 3 segundos depois. E meu SMS só chegou 2 minutos depois que eu terminei. Eu fiquei muito ocioso, aí eu acabei pedindo pra ligar mesmo, pra me passar. E aí Não, acabou sendo mais rápido. sim, Heitor, o SMS, né, em alguns países, em algumas formas de autenticação, ele já não está sendo utilizado justamente por esse delay, né? E aí, enfim, existem N justificativas para isso, né? A questão da onda que se utiliza no SMS, a frequência, né? Porque nós estamos hoje usando várias outras frequências que são mais rápidas, então não tem por que continuar insistindo nisso. Mas, enfim, realmente acontece e acaba sendo, às vezes, meio inconveniente, porque às vezes você está precisando disso. Já que você citou o Azure, você conseguiu criar a conta no Azure, hein? Eu consegui, eu usei o e-mail institucional, mas eu ainda não testei, porque eles, pelo visto, eles dão umas aulinhas para poder usar, mas eu tava muito afim de usar o SQL Eu, Server que eles têm lá. eu vou dar uma olhada no Azure. Eu já pensei algumas vezes em trazer o Azure para a aula, mas eu parei porque ele, durante o cadastro, na hora da criação da conta, eles pediam um cartão de crédito. Falei, então inviabiliza, esquece. Não vai cobrar nada, mas só de pedir já inviabiliza para uso em aula. Mas não sei se eles continuam assim. Se continuar, então, enfim. Eles chegaram a pedir alguma Eles coisa para pedem. você? Continua pedindo? Quando eu criei o negócio, ele acabou pedindo. Então, é assim, não há problema algum, porém, assim, como é que eu posso dizer para você? Às vezes numa aula da manhã, com o pessoal do ensino médio, sabe, uma faixa etária mais jovem, aí tem que pedir para o pai e para a mãe, não que vocês não tenham, mas é diferente, noturno você está lidando com outro público, então eu preferi nem usar o Azure, mas ele tem algumas coisas, inclusive a parte de virtualização, os dispositivos com inteligência artificial para você poder usar os módulos aplicáveis numa aplicação tua, cara, é muito bacana. Porém, né, tem que fazer o cadastro, colocar o cartão de crédito, aquela coisa toda. Foi isso que me chamou bastante atenção, porque ele tem automatização e usa a língua de Python, que é uma língua que, para mim, pelo menos, ajuda bastante, porque foi por onde eu comecei, então eu já estou um pouco mais acostumado. E olha a Microsoft aí de novo, né? A Microsoft está usando no Azure o mesmo conceito que ela usou com a IBM lá atrás no Piratas do Vale do Silício. Ela simplesmente fornece a ferramenta, disponibiliza para todos, disponibiliza a linguagem, tá aí. Ou seja, desenvolvam na nossa plataforma. E não há problema algum disso, gente. Eu acho que todo mundo está se beneficiando. Isso chama-se, biologicamente, chama-se mutualismo, né? É quando todo mundo se beneficia. A Microsoft vai ter a sua plataforma sendo utilizada e vocês vão poder usar uma plataforma com vários recursos que são muito interessantes.
não vejo nada de errado, pelo contrário, eu acho muito bacana. Pessoal, para a gente não pra dar tempo de pelo menos falar mais umas 2, 3 coisinhas aqui, que eu acho que o tempo vai, né, nos vencer aqui. Dentro dessa questão toda, tem o ponto da internet das coisas, o IoT. Nenhum vídeo que eu passei para vocês falava do IoT. Mas na sequência, para quem viu o vídeo aí da cidade inteligente, usando Nova York como referência, na sequência tinha também do canal Futura um vídeo sobre internet das coisas, que também foi utilizado ali, ou seja, acabou utilizando Nova York como plano de fundo, porque Nova York, assim como, né, algumas cidades chinesas, que eu ainda não parei para ver os vídeos das cidades chinesas, estão, né, na vanguarda da chamada inteligência funcional das cidades, esses projetos. Então, a China e Estados Unidos estão ali brigando cabeça a cabeça por esse meio, né, para ver quem aparece com mais frequência. Surgiu uma expressão que eu falei, isso tem que trazer para a aula. A coordenadora, né, uma das representantes do segmento IoT em Nova York, uma cabeça pensante, usou a seguinte expressão, né, IoT M2M, né, machine to machine, ou seja, máquina para máquina, sem a participação do elo mais fraco da cadeia. Alguém faz alguma ideia do que foi associado como elo mais fraco dessa cadeia, gente? IoT. Nesse caso, o elo mais fraco seria o que pode errar, mais recorrente, o humano? Exatamente. O que vocês acham dessa? Isso não é uma fala, isso é um decreto. Isso quase passa a ser eu não vou dizer que não é uma verdade. Como é que vocês veem isso? Nesse processo Internet of Things, M2M, ou seja, de máquina para máquina, nós estamos fora desse processo porque somos considerados o ponto mais fraco dentro desta cadeia. Como é que vocês veem isso, gente? Bom, tem sempre aquela fala, errar é humano. Então, eu acho que em situações em que não pode haver erros, tipo numa usina nuclear, por exemplo, que um simples erro pode custar muitas vidas, eu não acho tão problemático. Mas também me dá um pouco de medo de ser substituído também, claro. Heitor, eu acho que nós já conversamos, não sei se foi com vocês que troquei esse assunto aqui, ou com outra turma, né? Essa questão do medo de ser substituído, eu acho que, a princípio, né, não deve passar isso aqui por vocês, pelo seguinte sentido, vocês estão num caminho que torna isso pouco provável, né? Porque vocês estão hoje estudando tecnologia. E estando aqui, né, como estudantes de tecnologia, vocês não passarão por esse momento da história, não serão atropelados, vocês serão parte dessa história, né? Então, tudo bem, concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que algumas áreas de atividade hoje, o fator humano já não cabe, né? E isso já falamos aqui quando começamos a falar de sistemas de informação e de automação, né? A substituição, né, do trabalho braçal, do trabalho manual, não é um fenômeno da tecnologia. Isso já vem lá atrás na chamada Revolução Industrial, quando o trabalho manual, né, braçal nas indústrias, passa a ser substituído pelas grandes máquinas. Então, nós estamos hoje apenas numa outra etapa disso, né? Então, assim, como tudo que nós fazemos hoje está ligado à tecnologia, né, e justamente isso que você mencionou é ponto, é fato. Tudo aquilo que não necessitar mais, né, de um processo humano no meio para simplesmente trazer falhas e vulnerabilidades, vai ser cortado. Hoje, agora há pouco, antes mesmo da aula, eu estava conversando com uma colega que trabalha em São Paulo, num laboratório, um dos maiores laboratórios do estado de São Paulo, né, o Laboratório Fleury, que há poucos anos atrás, fez a fusão, comprou uma outra rede de laboratórios, o A+, né, e hoje é o maior laboratório do estado de São Paulo, né, praticamente particular. O Laboratório Fleury, isso não foi nem divulgado hoje ainda, né, inclusive fica entre nós aqui, é uma fofoquinha básica, né, porque uma conversa com uma amiga aqui, ela estava parada hoje na hora da manhã, às 8 horas da manhã, porque
o laboratório, o sistema do Fleury tinha sido hackeado. E era 5 da tarde, porque assim, ela já me viu aqui no ano passado, bem no auge da pandemia, ela passou uns dias aqui conosco, né? E ela viu eu trabalhando em algumas aulas de sistemas de informação, ela falou, pô, você mexe com isso? Eu falei, eu leciono, né? Só que para ela, é muito distante, falou, isso aí é coisa de filme. E hoje ela mandou a mensagem pela manhã, às 8 da manhã, informando que o sistema do Fleury estava parado, imagina, né? Em plena, que continua tendo muitos casos de Covid, exames laboratoriais vários, porque, assim, independente da pandemia, a saúde pública continua, e a privada, os laboratórios continuam fazendo exames de todos os tipos, eletrocardiograma, exame de fezes, exame de urina, exames oncológicos. Então, imagina um laboratório hoje dentro de São Paulo, com a demanda de pedidos parado das 8, e era 5:30 da tarde, ela me mandou outra mensagem, continua parado. E a informação que a gente recebeu aqui dos supervisores é para nem comentar, não é nem para deixar vazar. Eu falei, não, tudo bem, só vou comentar isso em aula. Pode? Vai ficar só um segredo eu e uns 20 lá da aula, e tudo bem. Porque eu não podia deixar de comentar isso. Então, onde começa a vulnerabilidade dentro de um sistema? Provavelmente em alguma falha. Alguém não atualizou alguma coisa, alguém deixou alguma brecha e foi invadido. Então, essa questão aqui do IoT máquina para máquina é uma realidade e isso não tem muito como fugir. E para finalizar, gente, tem mais coisas aqui, mas isso aqui é o mais importante, não é o mais importante, mas acho que é o que mais impacta no que nós estamos falando aqui. Temos mais 3 minutinhos, que é a coisa que talvez eu acho que, não vou dizer que freie, né, mas eu acho que aqui tem uma reflexão importante para se fazer. Em todo esse avanço, a convergência, em todos esses recursos, todas essas possibilidades, né, nós temos uma questão muito importante aqui que não é, digamos assim, o extremismo da sustentabilidade. Não é o extremismo, é a necessidade mesmo. Tudo isso que nós falamos aqui acaba gerando um consumo de energia que é fácil entender pelo que nós já comentamos aqui, referente ao Santos Dumont, ao Tupã, aos computadores que nós temos no Brasil, os supercomputadores no Brasil. Tá? Só que assim, os nossos supercomputadores não são os mais potentes, não são os que consomem mais, mas eles consomem. Então, imaginem isso em nível mundial, os supercomputadores que nós temos hoje e os processos, independente de ser supercomputador. Como é que vocês imaginam hoje, gente, que está para se manter toda esta demanda tecnológica em relação ao consumo energético? Vou só passar para vocês aqui. Isso aqui foi uma pesquisa à parte que eu já vinha fazendo há um tempo atrás pela questão do blockchain. Blockchain, para quem não conhece, blockchain é uma espécie de autenticação em bloco. É uma espécie de confirmação, né? Aonde se usa blockchain, que é uma cadeia de blocos que confirmam que algo é verdadeiro, digamos assim. Se usa muito blockchain na autenticação de bitcoins, e, por exemplo, também hoje um serviço que utiliza muito isso, as chamadas NFT, os Non-Fungible Token. Token, em bancos utilizava antigamente um aparelhinho que gerava um código aleatório para você poder confirmar uma operação bancária. NFT é uma espécie também de confirmação que se faz hoje para consultar a autenticidade de uma obra digital. Existem hoje obras digitais, né? Obras de arte digitais feitas por artistas digitais. E como cópia digital é algo muito fácil de fazer, para poder confirmar a autenticidade de uma obra digital, que custam milhões, é usado também um sistema de algoritmo muito pesado, e o NFT é um deles, né? O blockchain, ele é utilizado muito para validar criptomoedas. Por exemplo, vamos lá, para fechar esse assunto aqui rapidinho, para a gente não passar das 11. Criptomoeda, todo mundo sabe o que é, né? São as moedas virtuais. Nós temos hoje a mais conhecida é a Bitcoin, mas não é a única. A Bitcoin, ela já poderia ter aposentado o dinheiro real, já poderia. Hoje, da forma como está e da forma como está seguro, o dinheiro em espécie, né, o material, não precisaria existir. O que acontece é que hoje precisa existir, porque muita gente, pelo que nós já comentamos aqui, pelo conceito da velocidade em que a tecnologia avança, muita gente está de fora desse processo, foi atropelado. Então, se não tiver o capital em espécie ali,
está morto, não vai fazer mais nada. Então, eles precisam manter ainda esse tipo de coisa, mas não precisaria. Então, cada operação que você faz hoje com um Bitcoin, vamos supor que eu comprei algo no Mercado Livre e paguei com Bitcoin. Então, gerei uma transação. A pessoa que recebeu e eu que emiti, ela está recebendo de mim um Bitcoin, digamos assim, que eu recebi de outra pessoa. Esta cadeia que passa de um para outro, cada pessoa que utiliza um Bitcoin é como se fizesse uma marquinha nela, um código. E para poder verificar a autenticidade de um Bitcoin que chega na minha mão, é feita uma confirmação via blockchain que vai rastrear todo o percurso que ela fez anterior. Cada usuário que passou por ela, que pagou, consumiu, transferiu, deixou um código com data, com hora, e isso é marcado. Isso é chamado, é uma das modalidades da confirmação em bloco. Agora, ó, vamos lá, só para imaginar rápido, para a gente não tomar muito tempo de vocês. Você já imaginou a quantidade de usuários no mundo? Você já imaginou a quantidade de confirmações que tem que se fazer em uma operação com Bitcoin? É muito cálculo, é um processamento envolvendo um poder computacional muito grande. E isso tem um consumo de energia, já falamos sobre isso aqui, que o processador utiliza elétrons, que quanto maior a quantidade de processamento, mais elétrons, mais eletricidade está sendo usada, maior o consumo, mais impacto na sustentabilidade. Mas isso é uma coisa, nós em casa. Imagina isso na esfera global. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para vocês irem dormir pensando nisso, para a gente encerrar. Uma autenticação via blockchain, dependendo da complexidade e poder computacional envolvido, pode consumir, prestem atenção, em 10 segundos de operação, o equivalente em energia elétrica que seria utilizada em 2 anos, gente. Isso aconteceu recentemente. Tem um artista digital francês mundialmente conhecido, ele é tido assim como uma espécie de Pablo Picasso da modernidade digital, né? Ele é um artista digital, ele cria obras digitais. Recentemente, ele fez o leilão de uma obra dele. Ele vendeu uma das obras por, não sei, não me recordo agora as cifras em termos de milhões de dólares, em euros, né? Mas para poder fazer a confirmação, a verificação desse processo, foi feito em 10 segundos, isso foi medido, tá, gente? Em 10 segundos de um leilão, um lance envolvendo umas comparações em 10 segundos, consumiu em energia elétrica o equivalente a 2 anos. E isso não acontece uma vez a cada mês. Leilões como esse acontecem quase que diariamente. A Bitcoin hoje, como moeda, tudo bem. E aí, sim, quem aqui usa Bitcoin? Eu não uso. Acho que talvez ninguém na sala aqui utilize. Alguém aqui utiliza Bitcoin? Professor, tá me Ninguém. ouvindo? Estou ouvindo. Eu já cheguei a pesquisar algumas vezes assim para comprar, mas nunca cheguei nos finalmente. Exatamente. Então, assim, a maioria das pessoas no mundo não utilizam Bitcoin. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte: hoje, somente um nicho muito pequeno de pessoas estão utilizando Bitcoins. E a grande já maioria tá na China. a grande maioria está na China, tá? Mas, assim, os cálculos e o processamento envolvido para você validar isso, não apenas Bitcoin, mas, por exemplo, um leilão digital ou outras tecnologias, mesmo sendo uma minoria de pessoas usando, nós já estamos muito próximo de um colapso energético para conseguir manter tudo isso funcionando. E associem tudo isso às cidades inteligentes que estão processando dados o tempo todo, processando e consumindo, mais esse viés que eu acabei de apresentar para vocês, que ainda está no começo. Estamos aqui falando, aqui nesse momento acho que não temos um número muito grande, mas se nós estivéssemos aqui com uns 30 da sala, talvez, não sei se alguém hoje na sala tem o hábito de usar o Bitcoin.
Então, imaginem quando esse número realmente atingir a população mundial em larga escala. Nós não teríamos condições hoje de manter energeticamente, de forma sustentável, esse funcionamento. Nós teríamos um colapso. E aí, olhando por outro lado, tá? Nós temos, por exemplo, nas chamadas cidades inteligentes, um outro lado, né? Que não deu tempo de chegar aqui, o 5G. O 5G vai trazer para o nosso meio a possibilidade dos carros autônomos. E tirando os carros autônomos, nós temos outro lado, por exemplo, isso não é lá, tá aqui. A Prefeitura de São Paulo, em 2019, né, eu sei disso porque tenho um conhecido, um amigo, que ele é engenheiro, né, de uma empresa de transporte coletivo em São Paulo. E a Prefeitura tem um projeto que até 2022 parte da frota de transporte coletivo de São Paulo, não me lembro agora o percentual, tá? Em termos percentuais, já deveria estar funcionando através da eletricidade. Não preciso nem afirmar que isso não vai acontecer, porque, né, vamos justificar que a Covid atrasou tudo. Mas a primeira pergunta que este amigo meu, né, fez ao secretário de Transporte de São Paulo em 2019, quando esse fato foi apresentado para as companhias de transporte coletivo, foi a seguinte: como as empresas de transporte coletivos vão alimentar de eletricidade a sua frota? Porque não é você colocar numa tomadinha 110, 220 de 5 ou 10, de 10 ou 20 amperes, é diferente, gente. E aí, vocês estão entendendo a comparação? Já imaginou a quantidade de energia elétrica para abastecer hoje frotas de veículos elétricos? Então, não precisamos das duas uma. Ou a humanidade está apostando num lugar errado, porque hoje os chamados veículos híbridos estão em alta, ou realmente temos que apostar muito nos chamados aceleradores de partículas que estão aí, que são hoje chamados, digamos assim, os chamados sols, né? Os sols artificiais, né? Que são uma promessa de fonte de energia infinita, limpa e, né, por ser infinita, sustentável. E aí a gente volta ao ponto de partida. Quem hoje tem, digamos assim, aceleradores de partículas para buscar esse tipo de criação de energia? Quem? China tem o primeiro e a Europa está fazendo o seu segundo ali. Então, temos um dilema aí, antes de 5G, de qualquer coisa, a questão do consumo energético, que hoje, para manter o que nós já temos, já está muito próximo do limite. Se aumentar ainda mais, porque, né, cidades inteligentes, todos esses 5G chegando, a velocidade do 5G praticamente vai tornar possível e viável veículos totalmente autônomos girando na rua, totalmente elétricos. A única pergunta que fica é: da onde virá essa eletricidade? E como o nosso tempo já deu, 11h05, deixa eu voltar para vocês aqui. Para a gente poder finalizar esse assunto aqui. Pessoal, nosso horário aqui já deu. O tema em questão aqui em relação a essa questão da energia, eu acho que esse é um tema que precisaríamos falar em outro momento, porque tem várias questões aí que aumentam a dramaticidade e a emergencialidade da questão, porque nós não usamos nem um terço dessa capacidade toda e no Brasil já temos gargalo. Os nossos supercomputadores já estão sendo desligados. Então, na escala mundial, nesse momento, todas as projeções passam por isso, e então a sustentabilidade e essa questão da manutenção energética é determinante. Porém, vamos ter que deixar isso para uma outra oportunidade, porque o nosso tempo já passou aqui. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Vou pegar aqui, né? Vou pegar a participação de vocês, vou gerar aqui uma menção para usando esta reunião como uma, digamos assim, uma resenha, da mesma forma que fizemos com o Piratas do Vale do Silício, e, né, na próxima semana a gente já distribui para vocês aqui, já dá o feedback, né, e a gente, enfim,
vai finalizando o semestre nesse sentido. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma coisa a mais? Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Tudo bem que o tempo já passou aqui, mas só para não ficar em aberto. Não? Podemos encerrar então? Pessoal, mais uma vez, agradeço aí pela participação. Na sequência, eu disponibilizo o formulário de frequência. Boa noite. Eu, particularmente, gosto de uma interação, tá? Espero, né, que a gente possa repetir isso aí no segundo módulo, enfim, sobre outros assuntos também, beleza? Boa noite, obrigado pela participação de vocês aí. Até a próxima. Encerrando aqui a gravação.